Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina, a partir de quinta-feira. Vamos estudar hoje sobre a Bíblia, a única forma de interpretação e de entendimento é a Bíblia se explicando por si só. Bem, na parte de quinta-feira a gente vai estudar sobre isso, vai estudar algumas questões muito importantes, mas antes eu queria que você ficasse com esse vídeo aí, desse uma olhadinha nesse vídeo aí. De ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia... Bem, meu querido, diante desse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, só lembrando que eu não quero fazer aqui alguma questão sobre religião, só apresentei esse vídeo para mostrar alguma visão de alguns teólogos, de pastores também, que colocam a igreja como sendo a autoridade máxima sobre as suas crenças. Mas a gente tem que entender que algo de importante tem que ser feito. Tem que exaltar a palavra de Deus acima de tudo. Pois o salmista bem falou nas escrituras, Salmo 128, verso 2, diz que a palavra de Deus ela está acima de tudo. E a gente sabe que a palavra de Deus, a gente já estudou, ela surgiu no coração de Deus. Então, se surgiu no coração de Deus, ela vem primeiro de qualquer igreja, de qualquer instituição. Então, ela é a autoridade máxima. Mas, eu já falei por mim mesmo, mas para vocês, quem é que tem a autoridade máxima? A igreja ou a palavra de Deus? Outra pergunta que eu vou deixar é, nos dias de Jesus, o que estava sendo a autoridade máxima? A igreja ou a palavra? O texto-chave para vocês analisar é Marcos capítulo 7, verso 3. A gente já estudou na parte de domingo que fala sobre a tradição. E lá a gente viu qual era a autoridade máxima naquele momento e o que era que Jesus estava exaltando como autoridade máxima. A gente viu ali que os anciãos, era uma tradição dos anciãos, era um costume que tinha ali, ele estava acima da palavra, a palavra de Deus falava algo, eles começaram a colocar a tradição acima da palavra. E Jesus veio ressaltar que a palavra de Deus ela é eterna e ela está acima de qualquer coisa. A gente vai analisar hoje o seguinte, parte de quarta-feira, de quinta-feira aliás, muito importante, a Bíblia Sagrada como regra de interpretação. A gente tem que entender que a Bíblia por si só ela se interpreta. Não é preciso alguém estar dizendo, eu tive uma visão que isso, blá, 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 blá. Começa a colocar questões, algumas ilusões na cabeça e ele foge totalmente o foco da palavra de Deus. A gente vê muito uns cultos hoje superficial, uns cultos extravagantes, que a palavra de Deus não é aberta, que não é estudada. E sai muitas vezes as pessoas ali cheias de rebuliço, de alvoroço, mas vazia da palavra de Deus. Então a gente vai analisar hoje, bem importante, que a gente devemos voltar a nossa mente para a palavra de Deus e entender que ela é a autoridade máxima sobre qualquer crença. Agora, o Espírito Santo que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia nunca nos conduzirá contrariamente à palavra de Deus, nem para longe dela. Para nós, os adventistas, a gente crê que a Bíblia tem autoridade superior à tradição, à experiência, à razão e às culturas humanas. Então, esses 5 elementos que nós estudamos, o quinto a gente tem como sendo a autoridade máxima, que é a palavra de Deus. O resto, a tradição, a experiência, a razão e as culturas humanas, elas estão num patamar diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre permanece acima de todos. E a gente vai analisar um texto bem importante hoje, que é João capítulo 5, verso 46 e 47. Que lá Jesus vai falar o seguinte: porque se de fato vocês creem em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus estava exaltando ali mais uma vez a palavra de Deus. Se vocês crêem nos escritos de Moisés, fazei bem, porque ele escrevia a meu respeito. Mas se você não crê nos escritos de Moisés, como é que vai crer nas minhas palavras se ele falava sobre mim e eu continuei toda ali a palavra, as escrituras? Então Jesus vem ressaltando e falando sobre essa importância de estudar a palavra de Deus. Agora João capítulo 7, verso 38, tem um texto muito importante para a gente ler agora. Olha só o que diz. João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só que interessante. Quem crê em Deus, quem estuda a palavra de Deus, do seu interior vai fluir um rio da água viva. Ei, Jesus está pedindo para a gente voltar os nossos olhos para a palavra, conhecer sobre esse Deus maravilhoso, porque ele mesmo falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. A gente tem que entender que acima de qualquer pensamento humano está a palavra de Deus. Acima de qualquer decisão humana está a palavra de Deus. A gente vê hoje em várias denominações diferentes. Eu coloquei esse vídeo para você aí, desse padre, mas a gente também vê pastores também que, em vez de exaltar a palavra de Deus, rebaixa a palavra. Por exemplo, Deus já falou lá em Gênesis, falou na observância do mandamento, o quarto mandamento, falou no Êxodo também, em Deuteronômio, em Ezequiel, em Isaías, nos próprios evangelhos, em toda a Bíblia Deus já tinha falado. Mas muitas igrejas criticam algumas e rebaixam a palavra de Deus. A gente tem que entender que a Bíblia, somente a Bíblia, ela é a autoridade máxima e não precisa ninguém estar dizendo, eu acho, eu penso. Não, a Bíblia falou, está falado. Se ela falou, está falado. Vamos agora analisar o seguinte. É a pergunta da nossa lição, qual era a melhor fonte para entender questões espirituais? Como a Bíblia afirma que Jesus é o verdadeiro Messias. A gente já viu que a única forma de você estudar e compreender algumas questões espirituais é somente pela palavra de Deus. Devemos dar sempre crédito à palavra de Deus. Agora, algumas pessoas alegam ter recebido revelações e instruções especiais do Espírito Santo, mas essas instruções vão contra a clara mensagem da Bíblia. Para essas pessoas, um suposto Espírito Santo alcançou autoridade maior que as Escrituras. Quem anula a palavra escrita e inspirada e se esquiva de suas mensagens claras está andando em terreno perigoso e não está seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. Olha, a gente vê muito isso e eu desafio você a fazer o seguinte, eu desafio você a pegar esse livro e começar a estudar ele de verdade mesmo. Não ir apenas para a igreja, só sentar no banco da igreja, ou então não ficar só em casa sentado, ouvindo muitas vezes alguns vídeos, ouvir muitas vezes as pessoas falando sobre a palavra, mas eu desafio você a passar um tempo estudando sobre esse livro e descobrir algumas verdades muito importantes que você tem que conhecer. E eu desafio você chegar a seu líder religioso e apresentar a palavra de Deus. Ei, me explica o que tem aqui. Eu não estou entendendo, mas eu quero que você não saia da palavra. Eu quero que você me explique de acordo com a palavra. Isaías capítulo 28, verso 10 fala isso. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras e mais regras, regras e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, você vai pegar um texto e vai lá para outro texto e a Bíblia por si só vai explicar. E essas revelações que muitas pessoas têm, a Bíblia já fala, Gálatas capítulo 1, verso 8, Paulo falando, olha, mesmo que nós, ou até mesmo um anjo, vos pregue outro evangelho que não seja esse que já foi pregado, que seja rejeitado. Então a gente devemos dar crédito à palavra de Deus e não ficar só ouvindo o que pastores, padres falam. Se não estiver de acordo com a palavra, rejeita, desclassifica na hora. Agora vamos lá, mais adiante, diz o seguinte. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando do coração. É pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a seu povo, a si, seu povo escolhido. Agora, o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Em vez disso, ele trabalha em harmonia com a Bíblia, por meio dela, para nos atrair a Cristo, tornando a Escritura única, a norma para a verdadeira espiritualidade. Aqueles que professam ter o Espírito Santo, a gente já viu que o Espírito Santo, quando ele chegasse, quando ele veio, foi o trabalho que Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer, ele ia guiar a toda a verdade. Mas a gente vê hoje é o Espírito Santo apresentado de uma forma diferente.
rebuliço, cai no chão, se treme todinho e nada do Espírito Santo voltar à mente desse povo com a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo chegar de verdade em você, você vai sentir um desejo imenso de estudar a palavra de Deus. E vai entender que esse livro é a autoridade máxima sobre qualquer questão e doutrina. Então, o que Jesus quis falar para a gente hoje é que a Bíblia ela está acima de qualquer pensamento humano, está acima de qualquer questões que alguma igreja venha apresentar. Se as igrejas apresentar alguma doutrina não estiver de acordo, chega ao seu líder da sua igreja, chega lá e fala: ei, não está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, eu quero que você me explique agora. Porque se você não me explicar, o Espírito Santo está me conduzindo a voltar os olhos para a palavra de Deus. Então que nessa manhã você possa entender que Deus está disposto a abrir o seu coração, a sua mente, entregar o teu santo e bom Espírito para que você possa entender a palavra de Deus. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos que o teu santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor. Ele vai nos guiar a toda a verdade. E sabemos que aquele que conhece a verdade, ela vai nos libertar. Então pedimos que a tua palavra venha estar conosco, venha nos libertar de muitos erros e venha nos ajudar a ficar longe desses falsos profetas e a confiar mais na palavra do Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.